Fala galera, conforme prometido eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu comecei a aplicar. Para falar a verdade, esse foi o primeiro dia, eu já fiz novamente, estou fazendo alguns ajustes e está ficando muito bom, que é o que? Travar a operação. Então eu já agradeço aí, não sei se foi o Renato ou o Clauan que me deu essa dica aí. Em vez de eu estopar a operação, eu travo. Só que você tem que fazer um gerenciamento legal, porque quando ele entra contra, vai acabar pondo um prejuízo no bolso. Então vou mostrar para vocês aqui, vou evoluindo com o tempo e vou dando uma dica para vocês também. Então assiste até o final, porque essa dica de hoje, galera, nem em curso pago eu aprendi isso aqui. Foi uma dica e agora eu estou testando aí para passar para vocês mastigadinho. Valeu, tamo junto. Enquanto roda a vinheta, já deixa o like, já compartilha, ativa o sininho e se inscreve aí no canal. A única coisa que a gente pede para fortalecer aí a nossa parceria. Galera, sem mais delongas aí, vamos para a operação. Eu boto aqui o vídeo que eu gravei, a operação, e vou parando e fazendo os comentários que eu acho que fica mais didático aí, o vídeo não fica tão grande. Antes disso, galera, quem quer usar o nosso robozinho tem que abrir conta na 4xC, o link tá aí abaixo, tá bom? Então abre conta, preenche o Google Forms aí para eu liberar o robozinho para você e entra no nosso grupo lá do Telegram para tirar as dúvidas com relação à instalação do robô e quaisquer outras dúvidas também, as operações a gente vai conversando lá. Fechado? Então já preenche aí, vamos seguir. Então essa aqui foi a operação da semana passada e já uma dica com relação às ferramentas aqui de fluxo. Quem não entender nada disso aqui, assiste os últimos vídeos que eu estou falando dessas ferramentas, é uma assinatura que eu fiz, muito legal. Se você quer saber quais são essas ferramentas aí, escreve ferramenta e me manda lá um direct no Instagram, @gradiente_linear, que eu passo aí o site para vocês. Inclusive está em lançamento essas ferramentas, eles abrem 3, 4 vezes ao ano. Se você não contratar, depois não tem oportunidade, tem que esperar aí mais uns 3 meses. Beleza? Tem me ajudado muito isso aqui na minha tomada de decisão. Um ponto importante é que a gente ajusta a frequência do dia aqui. E nesse dia estava 17, só que eu ainda não tinha feito o ajuste aqui de frequência, que tem uma ferramenta para a gente ajustar lá também, uma ferramenta adicional aqui. Essas linhas se chamam mapeamento, aqui embaixo a gente vê o fluxo e aqui também a gente vê o fluxo e a agressão. Então a minha entrada foi por esse gráfico aqui da fluxografia. Dois erros. Primeiro, estava no 17R, eu deixei no 15. Então essa aqui, linha mais grossa, é a liquidez. Então a liquidez não estava aqui. Eu entrei por causa disso, certo? E outra, aqui estava no 7.8 apontando para cima. Isso quer dizer o quê? O fluxo de comprador aumentando, aumentando. Aqui manteve no 7 e o fluxo subindo. Eu não podia entrar nisso aqui, que a tendência é que ele desse uma puxada para cima ainda. E aqui houve um rompimento de topo com o fluxo comprador crescendo, peso do mercado aqui para cima. A DWAL, que é essa central aqui, ó, ficando verde apontando para cima. Então, o mercado forte na compra não podia ter entrado nesse ponto aqui. Mas vamos lá. Entrei aqui, vocês vão ver que está no 15R, no 15R. Pelo meu operacional padrão, a minha entrada só seria aqui 0.8, segundo desvio, e Keltner. A única coisa que estava fazendo era tocando o Keltner aqui. Keltner e o desvio, mas o principal aqui são os nossos sigmas, beleza? Então não podia ter entrado nessa operação pelo nosso operacional. Agora, entrou na operação, lembra que a gente entrou aqui ó, no 132, 140, tá? Já andou 200 pontos contra. Eu vou adiantando a operação aqui e fazendo os comentários. O que significam essas linhas pontilhadas aqui? Isso quer dizer que há probabilidade de ele andar mais, aumentou a volatilidade, então é provável que ele vá mais para cima, tá bom? Quando acende isso aqui, a gente tem que ficar atento para quem opera gradiente linear. E não tinha visto aqui, ó, acendeu aqui a linha de fluxo, quer dizer o quê? Que tem entrando urgência na compra, ou seja, tudo contra aí a nossa operação. Então rompeu. Isso aqui acabou me dando um viés de venda, porque ele vai subir um pouquinho e aqui está apontado para baixo o fluxo. Só que eu tô agora eu passei para a frequência certa, ó, no 17R. Lembra? Olha aqui, ó, vou voltar um pouquinho, ó. Ele já estava aqui, ó, na 1, 2, 3, ele foi na quarta linha superior, que a gente chama de S4.
Por quê? Porque estava configurada no 15. Agora que eu ajustei certo, olha aqui, ó, 1, 2, ele foi na terceira linha superior. E o porquê? Porque a frequência estava ajustada errada. Eu achei que já tinha chegado aqui. Então não podia de forma nenhuma entrar aqui na linha superior 3, que a gente chama de S3, sem estar a liquidez aqui e com o fluxo 7 indo para 12. Não poderia ter entrado aqui, mas eu já estava pensando em travar a operação para demonstrar o vídeo para vocês, então eu deixei o barco tocar. Poderia ter estopado a operação aqui curtinho. E ele já tinha me dado uns gains aqui, ó, estopava a operação aqui ainda no lucro. Mas vamos lá. Vou adiantando aqui. Olha o que aconteceu, ó. Acendeu agora aqui, chama Probe Lines. Ou seja, mais volatilidade, provável que ele vá mais para cima. E aqui acendeu a agressão, a urgência na compra, tá? Soltar a operação. Lembrando que estava longe ainda da entrada do meu operacional aqui, ó. O correto pelo meu operacional seria só aqui a entrada. Não é. O que eu marquei aqui, ó? Tinha uma quantidade violenta de lote aqui. Então, se consumisse aqui e continuasse, cara, ele ia andar mais. Se consumisse aqui e voltasse desse ponto, foi buscar aqui a liquidez do vendedor, ou talvez pegar os stops aqui e para voltar. Então, vamos ver o que vai rolar. Olha só que interessante. Consumiu a liquidez aqui. Isso aqui, essa tracinha amarela, significa stop, tá? Que ele pegou o stop da galera, ou seja, o stop estava aqui atrás. Então, pegou o stop da galera, muitas vezes ele pega o stop para pegar a liquidez e voltar. Mas olha o detalhe aqui, urgência na compra. Então, se ele pegou um stop com urgência na compra, deu ao verde, apontado para cima, probe lines acesas aqui, galera, vai puxar o mercado para cima. Já estou com 5 linhas carregadas, lembrando aqui que eu estou operando com 10% da mão, já andou contra 450 pontos. Vai ter um momento aqui que eu vou o quê? Querer travar a operação. O que é travar a operação? Se eu estou com, por exemplo, 0.7 lote carregado, vendido, eu vou comprar. Se ele continuar subindo, a minha compra está travando a minha venda. Eu não perco mais. Então, quando ele chega nesse ponto, o grande bizu é esse. Chegou no meu ponto que eu defini como stop, vamos supor, R$50 aqui nessa configuração, com 10% da mão, que corresponderia a R$500 se eu estivesse operando um contrato por linha. Chegou ali naquele ponto, eu travo a operação. Se eu estou, por exemplo, com 0.7 contratos carregados, eu estou vendido 0.7. Eu compro 0.7 direto ali. Eu ajusto na boleta e compro 0.7. Se ele ficar subindo, continuar subindo, o meu lote que eu comprei vai compensar o meu lote que eu estou vendido. Eu travei a operação a partir daquele ponto. Se ele continuar andando contra a minha operação, eu não perco mais. Só que tem um detalhe, quando ele parar e começar a vir a favor descendo, vira aqui, ó, travei a operação. Eu vou mostrar para vocês agora, deixa eu adiantar que vai ficar mais fácil de explicar. Ó, o que eu estou fazendo aqui? Ajustando a trava. Como eu estou carregado 0,6, eu tinha que botar 0,6. Eu falei, eu vou travar com 0,5, um pouquinho menor. Por quê? Porque se ele continuar subindo, é como se eu estivesse subindo só com lote. Se eu entrar comprado com 0,5 e estou vendido com 0,6, eu estou vendido com 0,1. Então, se eu estou subindo, é como se eu estivesse subindo somente com lote, tá? O que aconteceu aqui, ó? Eu tentei travar a operação, só que eu pus a entrada 0. Por quê? Porque eu queria que entrasse só com lote de 0,5. Só que como eu pus 0 aqui, o Bruno já ajustou isso, ele entrou com meio contrato, depois com mais meio, com mais meio, cheguei a ficar com 2,5 contratos carregados aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Aqui não pegou, mas ele foi carregando de uma vez. E aí o que aconteceu? Eu fiquei com 2 contratos e meio aqui comprado,
nesse ponto aqui, ó, tá vendo que tem um monte de compra e venda aqui? E aí, quando eu comprei e ele voltou um pouquinho, ele já me deu um prejuízo de 10 aqui, ficou negativo. E quando eu estopo, destravo, o que ele ficou negativo, ele joga aqui no meu saldo. E se eu estou travado, quando ele anda a favor, eu não saio dos lotes. Por quê? Porque eu travei a operação. Então, quando ele voltar para cá, eu tenho que destravar. Eu já pedi para o Bruno automatizar isso aqui. Por exemplo, eu travo a operação nesse ponto. Se ele continuar subindo, a operação está travada e eu deixo travada. Agora, se ele começar a voltar do ponto que eu travei, andou 50 pontos, eu quero que ele destrave automático. Pedi para o Bruno fazer isso, tá? Eu não sei se vocês vão entender bem. Se não entenderem, me manda um direct no Instagram, que eu mando um áudio para vocês para esclarecer, tá bom? Mas é isso. O que eu estou vendido aqui, eu compro na mesma forma. Se ele andar para cima, a operação travada. Se ele começar a voltar do ponto aqui 50 pontos, eu já tenho que destravar. Por quê? Porque se eu estou comprado aqui com 0,7, por exemplo, ele está andando contra, eu não vou colocar meu gain no bolso da venda. Por quê? Porque ele está travado. Mas quando eu desfizer a operação de venda, ele vai ficar no meu saldo negativo aqui. Então, quando eu travo a operação, eu não posso deixar, se ele andar aqui a favor da minha operação, eu tenho que destravar logo. É um pouquinho complexo, mas quando vocês colocarem em prática, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, ó, pronto. Travei a operação de novo aqui, ó. Eu estou vendido 0,7, comprei 0,7. Se ele continuar subindo, o meu prejuízo que está aqui, ó, em 67, ele não vai se alterar. Por quê? Porque eu travei a operação. Então, em vez de estopar a operação e assumir esse prejuízo aqui nesse ponto, o que eu fiz? Eu travei a operação. É isso que os grandes fazem. Em vez de estopar, eles travam a operação. E aqui, mais uma vez, ó, subiu, rompeu, pegou stop, urgência na compra. Ou seja, vai subir mais. Isso me ajuda o quê? A tomar as decisões se eu destravo a operação ou não. Então, agora que eu vou soltar, eu achei que ele ia voltar, o que eu fiz? Fui e destravei a operação. Eu não tinha observado essa questão do stop e da urgência aqui de compra. Por quê? Imaginei que ele fosse voltar. Se ele vai voltar, eu tenho que destravar a operação. Já estou aqui com 700 pontos negativos do meu ponto de entrada. No momento aqui, ó, 50 negativos, mas eu coloquei mais 11 negativo aqui, 90 por causa da trava. E agora estou com 60 negativo. Vou jogar ele aqui um pouco para cima. Começou a voltar a operação. Era isso que eu esperava nesse momento aqui. Só que lembra que eu falei, pegou stop e urgência na compra. O que vai acontecer? Vai voltar? Não vai. Então, quando começar a subir, nesse ponto aqui eu vou travar a operação novamente. Vou comprar, ó, ele subiu, eu falei, vou travar. Mas o que aconteceu? Quando eu travo a operação, eu não posso deixar carregar mais lote na venda, porque agora eu estou com 0,8 na venda e 0,7 na compra. Lembra que aqui estava 0,7 na venda? Eu tinha que ter aberto a boleta e lá na entrada, a cada 100 pontos, eu tinha que ter botado em false, que fala entrada, false. A ordem oco eu posso deixar acionada, mas o carregamento de mais linhas eu tinha que ter deixado false e não deixei. Por isso que ele carregou essa linha, não era para ele carregar. Porque agora, se ele andar contra, é como se eu estivesse subindo com um contrato, vai piorando meu saldo. Nesse momento aqui, ó, menos 79. Mas dos males o menor. Estou travado na operação, como se eu estivesse subindo com um contrato só. Meu saldo aqui no momento, 79,80 negativo. Quando eu perceber que o mercado vai voltar, eu tenho que destravar a operação. Aqui, ó, ele continuou subindo. Então, travei minha operação aqui no 79, ó, 79,80, ele subiu só um pouquinho, por quê? Porque ele está andando contra minha posição, que está maior do que minha posição comprada. A posição vendida está maior que minha posição comprada. Quando ele dá um certo lucro aqui, se eu identificar que ele vai cair, se eu destravar aqui a operação, esse lucrinho que ele fez também, eu vou jogar no bolso e vou abater aqui desse meu saldo. É o que vai acontecer agora aqui, ó. Ó, destravei a operação. Lembra que eu estava com 11,90 negativo? Quando eu jogo aqui, quando eu destravo a operação, porque eu acho que vai voltar para venda, eu pego e ponho esse lucro no bolso. Meu saldo negativo de 11,9, ele vai cair para 7. Por quê? Porque eu entrei comprado, ele subiu, eu saí lá em cima, coloquei esse saldo no bolso. Da mesma forma que se ele começar a voltar comigo comprado, eu não coloco no bolso a minha venda, porque eu estou travado,
e vou assumir o prejuízo dele andar contra aqui a minha compra. Pega um papel, faz as anotações que vocês vão entender o que eu estou falando, se não ficou muito claro. Destravei a operação, estou com 78 negativo, pegou mais um stop, olha só, subiu aqui a liquidez, continua na urgência, falei, cara, o mercado vai subir de novo, vai continuar subindo. Cheguei a ficar aqui 860 pontos negativos. O que eu fiz? Travei de novo a operação. Falei, cara, se ele continuar subindo, eu não vou deixar muito aumentar. Eu fiquei aqui com 87 negativo. Vamos ver aqui com quantos pontos eu vou ficar. Até quantos pontos negativos. Ó, destravei a operação. Vi que ele foi cair, destravei de novo. Só que o que eu fiz aqui, ó? Vou voltar. Eu estava com 7 negativo, lembra? Quando eu comprei 0.7 para travar, ele começou a voltar. Eu comprei aqui, ele começou a voltar. Ou seja, andou contra a minha compra. 110 pontos com 0.7, R$15. Quando eu saí da compra, eu perdi esse valor aqui, porque eu comprei, o mercado andou contra. Esse que andou contra, quando eu destravo, saio da compra, ele vira prejuízo. E o meu gain na venda aqui, que era para ter pegado esse gain de 110 pontos com 8 contratos, eu não pego porque a operação está travada. Ou seja, eu deixo de ganhar na venda e ainda perco a compra que eu fiz aqui. Então eu não posso deixar voltar. Quando eu travo a operação, eu estou botando uma margem aqui. Se ele voltou 50 pontos, eu destravo. Se ele volta a subir, eu travo. Se ele volta 50 pontos, eu destravo. Então a grande dificuldade nisso aqui é o quê? É gerenciar a trava. Eu não posso deixar essa trava variar muito. Então eu tenho que ficar bem atento aqui para travar a operação. Se ele andar contra, destravo logo a operação. Beleza, eu estou com esse saldo negativo aqui. Como que eu compenso isso? Depois que eu fui matutar e falar, cara, nessas travas eu vou acabar sempre perdendo um pouquinho aqui. E eu falei, como que eu posso compensar isso? Então, ó, destravei, fiquei só com 8 vendido novamente e menos 22. Então, o que eu pensei? Cara, quando eu vi que realmente ele vai começar a voltar, e olha aqui, faz uma pausa. Se fosse pelo nosso operacional, aqui daria entrada, ó, 0,8 de sigma, já tinha furado Keltner e segundo desvio. Aqui seria a nossa operação perfeita, a confluência dos 3 indicadores. Mas vamos voltar para a operação aqui, já já a gente fala nisso. Ó, aqui ainda continua a urgência de compra. Eu ainda não tenho certeza que o mercado vai voltar. De novo, achei que ele ia subir, travei a operação. Estou com menos 22 negativo. Se ele começar a voltar da compra, eu tenho que destravar a operação, senão eu vou jogando mais prejuízo aqui para o meu saldo momentâneo. Cheguei a ficar 98 negativo aqui, ó. 98 negativo. 75 da operação, mais esse prejuízo aqui que eu já assumi. Então esse foi meu saldo negativo máximo, 98. Só que a partir desse ponto, quando ele voltar aqui, eu vou destravar a operação. Já estou 25 negativo, 30, 60. Cheguei a ficar 100 negativo. E aí eu destravei a operação novamente. Não, ainda não destravei. Olha só aqui, ó. 15 negativo. O que vai acontecer? Quando eu destravar a operação, esse saldo negativo vai vir para cá. Então vai aumentar o meu prejuízo diário. Por quê? Porque eu deixei ele voltar muito. Eu deixei ele voltar aqui 145 pontos para destravar a operação. Então quando ele voltou um pouquinho aqui na minha compra, eu já tinha que ter saído dessa compra, destravado a operação. Porque eu impeço que o meu gain de colocar no bolso porque eu estou travado. E quando eu saio, eu vou ter que assumir o prejuízo aqui dessa venda. Então, olha só, 135 pontos, 150 pontos, que aí eu destravei a operação. Então, olha só. Ó, 22, mas aqui vai dar mais 23. Vai ficar aqui o negativo, acho que 47. Aqui chega a dar 25. Por quê? Eu deixei voltar 150 pontos. E aqui, ó, olha a cagada que eu fiz. E era para ficar só em 0.7. E eu não desabilitei o carregamento de mais uma linha. Então, quando ele andou 100 pontos para trás, com o spread, na compra, ele carregou mais um de compra. Então, ele ficou 0.7 mais 0.7, 1.
1.4. Olha lá, eu não desabilitei, ó, ele estava com 100. Então eu entrei comprado com 0.7, não desabilitei aqui, e aí ele andou para trás e carregou mais 0.7. Por isso que eu fiquei 1.4 aqui na operação. E andou 150 pontos com 1.4. Aí eu assumi já o prejuízo aqui de 47. Galera, se ficou dúvida, deixa nos comentários. Depois, o que eu pensei? Cara, como que eu faço para compensar esse prejuízo que eu já tive? Agora aqui, ó, fez um box contra, tá na minha região aqui do meu operacional padrão. A liquidez ela foi para cima e já voltou. Apagou a urgência agora aqui da compra. A partir desse momento, o que eu tinha que ter feito para compensar? Não sair mais com as minhas ordens de venda. Entrar lá na boleta e fazer o que? Desabilitar a ordem oco. Botar lá false e botar lá no travamento das ordens, bloquear saída, true, que é o 8M, salvo engano. E aí, em vez de eu ficar saindo a cada 100 pontos, eu desceria carregado com 0.7. Se fosse no gradiente, a cada 100 pontos eu sairia, né, com o contrato. Aqui não, eu teria que desabilitar a saída da ordem oco e deixar ele descer carregado com mais contratos. Para quê? Para pagar o prejuízo que eu tinha feito aqui nas travas. Então vou adiantar aqui. Realmente começou a descer. Nesse momento, menos 490 pontos negativos. Aqui, ele já foi chegar aqui, ó, na D-Wall, ela começou a piscar amarelo aqui, já passou aqui do 7, que chegou no 7 que diz que agora está realmente no ciclo de venda. Nesse post-it aqui ele fez o equilíbrio, então é outro sinal que o mercado ia começar a descer. Eu tinha que ter travado as minhas saídas e descido carregado aqui, ó, com 8 contratos, 0.8, não descarregado, porque eu ia descer mais cheio e ia compensar esse prejuízo aqui, ó, que foi até sendo compensado. De 47 ele está em 41 já negativo. Por quê? Por causa desses hits que ele está dando aqui. Então foi descendo, descarregando, descarregou mais um. Aqui, ó, coloquei mais um pouquinho no bolso, minimizando o prejuízo. Eu já estou com 0,4. Se tivesse com 0,8, tava lindo. Descarregou mais um contrato aqui. Aqui ainda continua no 7. Podia estar segurando essa operação sem descarregar. Aqui a D-Wall ficou amarela, quer dizer que agora o mercado sim está equilibrado, só que aqui o fluxo está vendedor. Então podia ter esperado essa operação segurada ela mais. A minha operação mesmo, tirando o saldo negativo das travas, já está em menos 11. Então eu fiquei aqui, ó, menos 72 negativo, aqui menos 98. Ou seja, em vez de ter estopado a operação lá em cima, eu travei, voltei, estou praticamente agora saindo aqui no 0 a 0, se eu não considerar aqui o erro das travas. E eu estou trabalhando agora para ajustar essas travas. Eu falei, cara, quando ele voltar para o meu ponto de entrada, eu vou zerar a operação. Saiu mais um contrato. Ó, fiquei positivo já na operação. Uma operação que me deu menos R$72, fiquei negativo 72. Eu já recuperei a operação. Porém, igual eu falei, a trava que estava em 47 aqui negativo está em 35. Por quê? Porque eu não gerenciei bem a trava. Eu tinha que ter desfeito a trava antes dela voltar. Ó, 31. E aí eu vou sair da operação. Sair da operação. Com quanto? R$30 negativo. Ou seja, eu cheguei a ficar R$98 negativo, mas por ter travado a operação, não permiti que subisse mais. Se ele continuar subindo aqui, minha operação estava travada. E quando eu perceber pelas ferramentas que ele vai descer, eu tenho que destravar a operação. Eu vou botar um saldo negativo aqui, porque eu tenho que começar a esperar ele voltar. Não tem como. Agora eu tenho que gerenciar menos pontos essa volta e observar pelas ferramentas quando ele me dá o time de que realmente o mercado está vendedor. Aí eu não saio mais com as ordens a cada 100 pontos, seguro e desço mais cheio. Por quê? Porque eu vou colocar mais dinheiro no bolso e vou compensar a minha perda aqui das travas. Ou seja, se eu tivesse gerenciado bem as travas, esses R$30 negativos seriam o quê? R$30 positivos. Então eu fecharia a operação com R$30.
O importante que eu quero passar para vocês é o quê? Quando chegou em determinado ponto, se eu estou com 0,7 contratos negativos, eu desabilito aqui a alimentação da venda e faço uma compra no mesmo valor, na mesma quantidade que eu estou vendido. Se ele continuar subindo, eu estou travado, eu não perco mais. E quando ele voltar do ponto que eu entrei, começar a descer, eu tenho que destravar, porque aí eu deixo ele descer um pouco mais carregado e vou colocar dinheiro no bolso, auxiliado pelas ferramentas aqui de fluxo. Galera, eu sei que é complicado, mas assiste uma, duas, três vezes, pega um papel e uma caneta, faz as continhas aí, que vocês vão entender. Qualquer coisa, deixa nos comentários e manda dúvida lá que eu mando um áudio para vocês. Entra lá no grupo do Telegram que eu troco ideia com vocês e explico melhor isso aí. Beleza? Deus abençoe cada um de vocês. Não esquece de curtir o vídeo, de abrir conta na 4XC para operar fracionado. Imagina se eu tivesse na FlexScan que calor aqui. Tinha chegado a bater R$ 1.000 negativo, encerraria a operação aqui com menos R$ 300. Então é isso aí, tamo junto, é nóis.